Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Ajayi Ọ̀jẹ́yẹmí Ìdùnnú Ifá. Ìdùnnú Ifá. Kábíyèsí ọba rẹ̀ Ògbóni South America. Ọba rẹ̀ Ògbóni tudo Brasil, South America, tudo América do Sul. Boa tarde, gente. Que oromela. Tudo sorrisas. Abençoado todos nós. Assim. Hoje eu quero falar um pouquinho, eu já passei live faz tempo, né? Porque eu não está casa, viajar, vai aí, foda que não tá no FIFO. Eu sei Iba. Primeiro Iba, tomar benção para todos. Babalawo, uma benção para todos e a Lorissas, Papalorissas, tudo se filho de Lorissas. Tomar a benção para todos os Orissatabis. E tomar a benção para Olodumare, para tomar a benção para Yadno Sononga. Meu pai Babai Gungun e tomar a benção. Primeiro, fala hoje. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán. Ẹ káalẹ́ ní ìlú mi tí ẹ ti ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ò yí padà. Orúkọ mi ni Àjàyí Ọ̀jẹ́yẹmí Ìdùnnú Ifá Ìdùnnú Ìbàdàn. Kábíyèsí ọba ààrẹ Ògbóni South America àkọ́kọ́ ọba Yorùbá. Ògbóni South America. Ká tó máa so gbóhunkóhun. Màá kọ́kọ́ ṣe ìbà lọ́wọ́ àwọn tó lódùmarè kó lé ayé lé lọ́wọ́. Ọba mi ìbà rẹ o. Àlàgbé ògbó lẹ́yìn alẹ́ babaláwo mọ́jì òdúfà bá mi àlàgbé abónà nǹkan jà sí. Fábí ìbà, Fágèbó ìbà, Fáran ìbà, Ìdòwú ìbà, Àjàyí àkọ́kọ́ ìbà. Ọdẹ́yàlẹ́ Ọdẹ́tẹ̀dó ìbà, Ọlọ́mú ìbà, Èṣù ọmọ ìbà. Òkè Ìbàdàn àtàkì ọlọ́mọ òrù ìbẹ́ lónìí o gẹ́gẹ́ ìbà rẹ. Dáńdarù ìbà, Ògùnpá ìbà, Àbẹ̀ní apẹ ìbà, Kúdẹ̀tì ìbà rẹ lónìí. Ìbà gbogbo ládéládé, ìbà lọ́wọ́ orí lóyè ìbẹ́ntọ́kọ́ ti dádé ká tó dé adé ìbà yín o. Oòduà Àtẹ̀ọ̀rọ̀ Ọlọ́fin àkọ́kọ́ ìbà rẹ lónìí o. Ẹ̀yin ìyá mi ò sọ̀rọ̀ ẹ̀yin apanẹ́wọ̀n àgùn ẹ̀yin lókè ẹ̀yin tí ó ti mọ́ tẹnumọ́ ẹ̀yin abálẹ̀ ìdógún dúró ti ní ìbà yín lónìí. Ẹ̀yin tẹ́kọ́ tí ń ṣe kí n tó ṣe, ẹ̀yin tẹ́kọ́ tí ń sọ̀rọ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ ìbà yín lónìí. Gbogbo ẹ̀yin irun mọ́lẹ̀ ìbà yín lónìí o. Ìbà ọlọ́kùnrin, ìbà olóbìnrin, ìbà ọmọdé, ìbà àgbàlagbà, ìbà oyún inú, ìbà àṣẹ ẹ̀dí, ìbà babaláwo, ìbà oníṣègùn, ìbà àlùfá, ìbà wòlíì, ìbà dáǹsì, ìbà láwíroko, ìbà láwírodò, ìbà àwọn àgbàlagbà tí bẹ nílẹ̀ Ifẹ̀ ìbà yín lónìí.
ìbà àràbà àkọ́kọ́ ìbà rẹ lò nílẹ̀ Ifẹ̀ o ìbẹ̀yìn tẹ́kọ́ ti dádé kí n tó dádé o Olódùmarè bẹ́ẹ̀ ilé ọgbọ́n báyìí ọ̀gẹ́rẹ́ afọkẹ́ lápò ọ̀hádẹ́mọdé mà bàbá pàkìtì àgbà límì ló kọ́lé àtẹ̀pẹ́ ló bí dẹ̀ dáṣẹ́ de pinnu tí ń gbé wọn mi bí kàlòkàlò wọ́n mọ̀ tí ì gbé àmì báyìí o kò jẹ́ àtẹ̀pẹ́ tẹ̀pẹ́tẹ̀pẹ́ tẹ̀lé tí ọmọ tẹ̀pẹ́ orúkọ mi ò yí padà èmi Àjàyí Ọ̀jẹ́yẹmí Ìdùnnú Ifá Àjàyí ọmọ ìyá àjẹ́ abáwọn àgbàlagbà dòwò pè yín báwọn ìyá mi dòwò kúrò wà ló kù fún ara ẹ̀ ìbá yín lónìí ẹ̀yìn ẹ̀mí oṣù mìíràn. A sọ̀rọ̀ díẹ̀ lónìí ibi tá a bá wà náà láṣẹ àmọ́ a kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá tó lọ́mọ Yorùbá ni wá fún gbogbo àwa oníṣẹ̀ṣe káàkiri àgbálá ayé Olódùmarè ò ní jẹ́ kí ìṣẹ̀ṣe ó bàjẹ́ òkè òkè ní ìṣẹ̀ṣe ọmọ lọ Olódùmarè ò ní jẹ́ kó lọlẹ̀ gbogbo àyín tí ẹgbẹ́ ẹ̀yin bàbá wa Olódùmarè ó jẹ́ ká rí yín pẹ́pẹ́pẹ́ ní bí ọjọ́ mẹ́ta sísìn mo lọ sí ibi ọdún Ọ̀ṣun tí wọ́n ṣe ní ìlú Brazil ní Rio níbí báyìí wọ́n lè rí mímọ́ yẹ sí ọdún Ọ̀ṣun níbẹ̀ inú mi dùn gan ó dàbí wọ́n ṣe ń ṣe ní ìlú wa mọ́ farapẹ́ díẹ̀ mo ti ẹ̀ gbìyànjú tọ́pọ̀tọ́pọ̀ inú mi dùn torí díẹ̀díẹ̀ náà lọ méke dàgbàlagbà tó bá dàgbà lónìí yóò tún dàgbà lọ́la inú mi dùn pé wọ́n ń gbé àṣà ilẹ̀ wa lárugẹ àwa tá a jẹ́ oní nǹkan gangan tá a ní àṣà wa ẹ dákun mo bẹ̀ yín ẹ jẹ́ á túbọ̀ gbé àṣà ilẹ̀ wa lárugẹ ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ìmí òjò ọ́ ìwọ òjò ọ̀mí èmi làgbà ìwọ lẹ̀gbọ́n èmi ní kékeré èmi nìkan Olódùmarè lọ́ba tó ju gbogbo wa lọ ẹ jẹ́ ká gbéra wa lárugẹ ẹ jẹ́ ká ṣera wa ní òṣùṣù ọwọ̀ ẹ má jẹ́ ká hùwà bí ìgbà wípé bóyá gbogbo nǹkan láyé ẹnìkan ò ní àní kú mọ́ ẹ jẹ́ á máa ríra gẹ́gẹ́ pé nǹkan tá a bá fẹ́ ṣe à ń ṣe bí ìgbà pé àní padà mọ àtìgbà tí nǹkan yẹn ó ṣẹlẹ̀ mọ́ torí kò sẹ́ni tí ó mú ìgbà tí ó kù nǹkan tí ó kù pẹ̀lú wa náà ni òótọ́ àti ìwà tí a bá wù àwọn ọmọdé tá à ń tẹ̀lé wọn ò fẹ́ àbòsí wọn ò fẹ́ ìwà ìkà wọn ò fẹ́ ìwà pé ìmọ̀tara ẹni nìkan wọn ò dẹ̀ fẹ́ ìwà kéèyàn mọ̀mọ́ sí òdodo tó bá gbẹ́kẹ̀lé irúnmọlẹ̀ lọ́wọ́ bẹ́nìkan bá dóńdó pé bí ọ̀tá fún ọ ìbáwọn kan náà gbé iná nípa ọmọ ṣe tèsí pé wọ́n ló fi ra rẹ̀ bí àwọn kan ló fi ọbẹ̀ ó dẹ̀ lè wúre fún yàn kádùn ààrẹ ọgbà ju pé ìgbàgbọ́ tó o ní tó ṣe ìwúre yẹn lọ àwọn bàbá wa tí wọ́n fi lé wa lọ́wọ́ wọ́n láwọn kan wọn ò kú wọn wọlé ní agbára tí wọ́n ní tí wọ́n fi wọlé yẹn gbogbo ẹ̀kọ́ lóògùn ìpéhùn tí wọ́n ní pẹ̀lú agbára tó Olódùmarè fún wọn ni wọ́n dẹ̀ sọ pé kílì ọ̀lànà ó gbé wọn mi àṣeyẹ ń bẹ́ẹ̀ lọ́la ẹ jẹ́ ká ṣera wa lóṣooṣù ọwọ́ ẹ jẹ́ ká máa pọ́nra wa lé ẹ mọ̀jà ní ẹ̀mí àfojúdi ká sì mọ̀ ṣe ká máa gbéra wa lẹ́sẹ̀ àbí mi ò jù ọ́ ìwọ ò jù mí iṣẹ́ bọ̀ ní sóògùn bá a ṣe wálé ayé pààtó làátó bá a ṣe wálé ayé pààjẹ́ làájẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ẹ jẹ́ ká ṣera wa ní ọ̀kan ṣoṣo àwọn tó jẹ́ àwọn ìjọba wa ní Nàìjíríà tí a bá ṣe dáadáa pẹ̀lú nǹkan tá a gbé dání tí àwa gangan tá a ní nǹkan wa tí a wà ọ̀tẹ̀ tá a wà ìkà tá a máa wu ìwà tẹ̀bẹ̀lẹ̀kún inú lè bí ni èmi ni kí wọ́n rí bì jẹ́ kí mọ́mọ́ pé mi nìkan ni wọ́n á bá wa gbé lárugẹ mẹ́ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé lárugẹ yẹn náà ọ̀dọ̀ wa ni wọ́n ń gbà á kọjá ṣùgbọ́n wa gangan ẹ̀nà wọ òkò tí Olódùmarè kò bá wa sí ní tí mo ní fún àwa tá a jẹ́ àwa èèyàn wa ní ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn so a wá sọ ti ibi tá a wà yìí ibi tá a bá wà ní là ń ṣe boa tarde, gente.
mi olómi Àjàyí Ọ̀jẹ̀yẹmí ìdùnnú fa àbàlàwọ̀ Àjàyí Ọ̀jẹ̀yẹmí ìdùnnú fa ìdùnnú Ìbàdàn èso filodi Ìbàdàn èso babalọ̀jẹ́ tàbí èso òkè ọba ààrẹ Ògbóni South America ọba Ògbóni tudo Brasil até América do Sul. Qualquer pessoa que faz Ògbóni aqui ọba eu sou ọba ààrẹ Ògbóni que fazer que boa enfermidade. Porque tudo que você fez para outra pessoa que não tem enfermidade tem a ver cobrar você. Entendeu? Que pessoa que conhece aqui Brasil, que não conhece África, não é de Ògbóni. Não é Ògbóni. Se faz Ògbóni para você tem problema. Que não tem nada, só pegar dinheiro seu. Ògbóni, diferença de orixás da terra, mãe da terra. Uma verdade que está Ògbóni. Não é que você faça Ògbóni. Eu posso fazer Ògbóni para a pessoa. Até mesmo. Eu quero falar um pouquinho para a pessoa que faz Ògbóni, nesse Ògbóni aqui no Brasil hoje. Que inicia a pessoa Ògbóni. Que fala, eu sou Luô. Eu sou a Penã, Quem é a pessoa que faz que iniciar você? Pessoa que iniciar você. Qual o nome dele na África? Quem é a pessoa que conhece ele? Ninguém não conhece, ele não é lá da África. Ele só tem família no casa dele. Não é pessoa que tem nome grande que todo mundo sabe que ele é. Depois que você vai vir aqui no Brasil, faça iniciação de Ògbóni para a pessoa. Até você já iniciar seu Ògbóni, você vai falar, eu sou Luô. Você não passa lá da Ouro de Ògbóni. Como que você Ògbóni? Como você Apenã? Eu já vi pessoa que fala para mim, cabeci, eu já iniciação de Ògbóni. Depois que eu iniciação de Ògbóni, eu já tinha dano. Como que o Luô não pode vir Edã. Só Apenã, só Guegué, só ele é comer fa. Se pessoa que pode vir Edã, não é o Luô que vai vir Edã todo dia. O Luô não pode. Eu sou Luô, não é todo dia que pode vir Edã. Não. Meu filho pode vir. Meu irmão, eu tenho irmão. Aqui no Brasil também, ele pode vir Edã. Só Apenã não pode fazer iniciação sozinho. Não pode. Apenã vai fazer iniciação, o Luô vai sentar. E a Bia vai sentar. Se muitos falam, as pessoas que podem fazer sentar, que vai sentar. Porque a Apenã que vai iniciação, ele que vai entrar. Para fazer iniciação, tem palavra que o Luô pode falar. Porque ele não tem que vai fazer certo. Não tem. Que não tem o Luô, Apenã não tem como que vai fazer sozinho. Que não tem Apenã, o Luô não pode fazer iniciação para a pessoa. Para certa, aqui no Brasil faz tudo bagunça. Tem muitas pessoas que fazem bagunça para o Ògbóni. O Ògbóni não é qualquer de orixás que a pessoa pode estragar. Que a pessoa pode fazer qualquer que quer. Eu vi muitas pessoas mostrar iniciação Ògbóni no Facebook que não te lá da cabeça. Meu pai eu sou o Luô. Que é o Luô seu? Que ninguém não conhece você na África. Aqui no Brasil tem a de orixás, tem a de amor. Tem a que gosta, que tem muito amor e enfermidade. Aqui tem a de enfermidade. Só pessoa que mora aqui no Brasil, que filho daqui no Brasil, que pessoa que mora aqui no Brasil, que não quer falar enfermidade. Até não é só brasileiro, não é só brasileira. Até Yorubá aqui no Brasil, ele faz muito bagunça, porque ele não passa a estudar. Ninguém não quer estudar mais. Só quer virar grande de qualquer jeito, né? Só quer virar eu sou, qualquer jeito. Aqui no Brasil tinha o Ààrẹ Ògbóni, eu sou o Ààrẹ Ògbóni. Como é que o Oba está aqui? Porque não pode fazer merda, né?
Pessoa que quer fazer que não boa, que não quer fazer que não que verdade, ele vai ficar, eu sou meu Luo, que é o Luo você? Que você estraga a vida muito gente. Faça isso para qualquer pessoa, faça isso, você é o Luo agora, você é a pena agora, que não sabe fazer de ouro. Que ouro que você sabe? Só estraga a vida muito gente, né? Até mesmo não é tudo babaláwo que sabe fazer iniciação de Ifá. Não é tudo babaláwo que sabe fazer iniciação de Ifá. Tinha outras pessoas. Tudo orixás parece escola. Vai passar primeiro, vai passar segunda, vai passar terceiro. Até tem muitas pessoas que não é africano, que é vendedor. Vendedor. Que venda opa, que venda obi, que venda orobô. Depois chegar aqui no Brasil, fica 5 anos, 1 ano, 12 anos, ele vai virar babaláwo qualquer jeito, né? Ele vai ler livro, ele vai falar, eu sou babaláwo. Que é babaláwo você? Depois ele vai for África, ele vai entrar, aqui Osun, aqui Iemanjá, aqui Quatro Batalá, aqui Tatosi Xangô, que não sabe nada, que não estuda. Pergunta a hora que ele faz a necessidade dele, pergunta a família dele a hora que ele está criança, o que ele passa? Ele não passa nada, só ele vai investigar aqui no Brasil e engana muito gente. Aqui não é burro. Eu não sou brasileiro, eu sou brasileiro hoje, porque eu estou aqui. Eu fiz minha vida aqui no Brasil. Meu filho está aqui no Brasil. Tudo que está aqui no Brasil hoje, bom para o Brasil, bom para mim. Ruim para o Brasil, ruim para mim. Porque eu fiz aqui no Brasil. Eu não posso pensar que o Brasil está muito ruim, que está ruim. Se está ruim para mim também. Entendeu? Qualquer pessoa quer fazer o que quer. Não quer estudar. Até mesmo pode pegar a pessoa. Você babaláwo. Não é tudo que usa opa africano. Que é babaláwo? Que é vida de orixás na África. Opa notilada. Todo mundo usa opa africano. Muçulmano usa opa. Católica usa opa. Não é só babaláwo. Vamos supor. Tem muita gente que fica no Facebook. Ele vai chegar aqui, ele vai for caçar babaláwo, ele vai usar opa, ele vai tirar foto com isso. Tirar foto com o Ogum, tirar foto com o Iemanjá, tirar foto com todo mundo. Amigo dele. Depois ele vai mostrar no Facebook. Eu sou babata, você vai conversar com ele. Chegar aqui no Brasil, ele vai levar você para outro casar. Porque ele não é babaláwo. Ele vai mandar você para outra casa. Faz uma pessoa, fica aqui. Faz trabalhar para meu cliente. Oyinbo. O que é Oyinbo? Branca. Branco tem cabeça boa. Pessoa. Igual você, igual eu. Não tem isso. O Olodumare é um só. Porque aqui no Brasil, qualquer babalorixá, ele quer fazer babaláwo, ele quer fazer babaláwo qualquer jeito. Ele vai ter necessidade hoje. Ele é valor de saúde. Ele vai nessa saúde, ele vai olhar como aquele babaláwo fez. Para ir nessa dele. Depois olhar, eu sou babaláwo e tal. Eu já acho que é babaláwo e tá morando com ele faz tempo. Minha família tá lá na África. Ele já briga com o pai dele. Se ele vai ficar quieto, eu sou babaláwo. Babaláwo faz tudo. Faz tudo que você quer fazer. Para você não enganar outra pessoa mais. Qualquer pessoa que fala em verdade, elimina você. Qualquer pessoa que quer falar em verdade, elimina você. Porque você não quer estudar. Babaláwo, Yoruba, aqui no Brasil. Que foi em África. Que chegar aqui no Brasil. Ele pode fazer necessidades. Ele vai nessa pessoa, ele pode cobrar dinheiro pouquinho. Se babalorixá aqui para babaláwo, ele vai cobrar muito caro, até não saber como que faz ouro. Eu tenho minha família na África. Se a família você estuda, ele pode mandar as coisas para você aqui no Brasil. Pode mandar. Se a cabeça dele você vai cortar, para virar a cabeça você. Precisa estudar.
Para não enganar, babaloriza fica babaloriza seu. E a loriza filha babaloriza seu. Você quer fazer necessidade de pessoa para o boi, para Yorubá, sama babá e o babalaô seu, filha aqui no Brasil, passe para você direitinho, para você não acabar com a vida de outra pessoa. Não olhar dinheiro para acabar com outra pessoa aqui no Brasil, porque não te respeita. Ele não quer, só ele quer dinheiro seu. Oba fosse, África chegou, ele vai virar rico. Tem muitos africanos que chegam aqui no Brasil, que ele sofre muito, né? Com a família dele, porque Orixá, Sango na África, Sango não é filho de São Paulo, não é filho de Brasil. Sango. Qualquer pessoa que faz Orixá aqui no Brasil hoje, sangue nós, que já faz escravo, faz tempo, que chega aqui no Brasil. Esse que eu acho tudo pessoa que faz Orixá aqui no Brasil. Nossa família. Não pensa que é africano. Você que faz trabalhar com orixás, que você fala mal de africano, você come africano, com cultura africana, você fala mal dele. O orixá pai dele vai cobrar você. Porque o orixá pai dele que você trabalha come. Não é orixá seu. Você entra com orixá africano, você fala mal de africano. Sango não é brasileiro, Oya não é brasileiro, Ogum não é brasileiro, Oromilá não é brasileiro, Oya Iemanjá, Obatalá, tudo não é brasileiro, africano. Até você cobra muito maior mais africano que está aqui no Brasil. Você não quer estudar, só você oba outro Brasil igual você, não sabe fazer ouro. Ouro, vem aqui, eu vou falar agora, eu te familiar, daí África faz tempo, ele já conhece tudo que tá lá, ele já olha, você não sabe como que fundo, não quer saber raiz, que não tem raiz, não vai ter madeira, que não tem madeira, como que vai ter folha, né? Você não quer estudar, precisa estudar. Para não acabar com a vida de muita gente. Para não falar africano. Depois, eu fui pessoa que fala comigo ontem. Cabeci. Tinha muitos aqui no Brasil, o Boni. Fala, tá bom. Dessa pessoa que fala o Boni, que não tem lá da ouro. Eu tenho família. Para mim, fosse ele é Obaki. Ele não é Obalada. Ele não é lá da África. Ninguém não conhece ele para o Boni. Só a família dele que conhece ele. Eu sou o Boni, South America, a título do Brasil. Eu sou. Depois que eu faço meu título, tem muita pessoa que via África. Quer título lá. Eu sou família, você não quer dinheiro fora. Porque tudo que você fez lá, eu sei, eu sabe primeiro. Você quer jogar dinheiro fora? Jogar fora, esse muito bom, né? Aqui, tem a de nós. Tem a enfermidade. Brasil tem aqui boa. Tem aqui tem muito amor. Muito esperta. Aqui tem a de orixá que boa. Aqui tem a de orixá que abençoa. O Lodumare abençoa até aqui. Não faz você quer qualquer jeito, ou você quer virar babalaô. Ou você vai falar aqui, para fiar aqui no Brasil, ele vai fazer o Boni, ele vai fazer tudo de orixá. Só ele sozinho, né? Só ele sozinho, só se pessoa vai fazer tudo de ouro. Não existe com isso, né? Não é. Eu vi pessoa, eu não vou falar o nome dele. Ele faz, qualquer festa que ele vai fazer, ele faz uma pessoa lá na África, muito gente. Para fazer Yami Osunga, para fazer tudo aqui. Até eu também não faço tudo, me trabalho meu sozinho. Eu tenho muita gente que trabalha comigo. As pessoas que vão fazer ouro aqui, ouro e a mim, até outra pessoa não sabe o que é Yami Osunga. Vai falar, eu sou Yami Osunga. Eu daí necessito Yami Osunga. O que você sabe com Yami Osunga? Como é que ela come? O que ela come? O que ela não quer comer? O que ela não quer? O que ela quer? Você não sabe. Eu sou filho de Yami Osunga. Eu sou eu devo fazer isso aí.
Pessoa que inicia você, ele que vai virar o Lua, que vai fazer, que vai virar o do Bonã. Tudo a iniciação, e verdade, eu tudo fundo, vai virar 7 dias, tudo iniciação, 7 dias. Porque iniciação, muito trabalhar. Vai fazer bagunça, porque ele quer o dinheiro, né? Vai falar, eu africano aqui no Brasil, só ele vem ganhar dinheiro, Trabalho que ele fez trabalho no pai dele. Porque ele filho de Yoruba, ele filho de Orixás. Ele não chega aqui no Brasil, faz outro trabalho que não é trabalho no pai dele, né? Você que faz trabalho no pai dele aqui no Brasil, você não quer estudar, só você quer dinheiro. Outro pessoal brasileiro igual você. Estuda primeiro. Para você não engana todo mundo. Qualquer pessoa que engana, não vai escutar. Vai falar, ele não faz. Eu conheço onde que ele chegou aqui no Brasil. Você conhece onde que ele chegou? Pergunta na África, como é que eu trabalho na África? Você usa muçulmano na África, né? Pergunta a qualquer pessoa na África. Eu trabalho, eu nasci com orixás. Ele canta, eu canto. De orixás. Se eu cantar com muçulmano, se eu sabe cantar, canta de orixás. Eu conheço ele, olha que ele chegou. Ele canta, ele tal. Eu sou canta sim. Canta com o quê? Canta de orixás. Meu documento, fala para meu documento. Aí Odeyemi do Nufa e Fabi, meu documento. Eu sou filho sangue de orixás do sangue. Porque você não quer? Você quer enganar muito gente, né? E quer falar pouco hoje. Tio melhor que tudo os orixás. Abençoa todos nós. Qualquer pessoa que quer aprender, faz caça. Para aprender e vá. Aprender como é que vai tocar de batal, tocar de tambor de orixás. Estudar de Yoruba. Falar Yoruba. Bonitinho. Tio melhor que tudo os orixás. Que vá. E a minha beniade. Abençoa todos nós. Achei. Não tem pessoa mandar aqui no Brasil por boni. Só pessoa que fala. Não tem. Que eu não me abençoa todos nós. Achei. Boa tarde. Ótimo dia para mim, para vocês. Que o Brasil está muito crescendo. Porque aqui tem eu, você. Aqui Brasil. Brasil, bom para mim. Que o Brasil está crescendo, eu também crescer. Porque meu terra nós, Brasil, que o Lodumare, tudo sobre isso, grande proteção, riqueza para o Brasil, para a África, para o mundo também. Achei o Lodumare. Boa tarde.